Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Então, nós recebemos o quarto caderno de atividades. Esse quarto caderno está muito tranquilo para responder. Uma, duas, questões que vai exigir um pouquinho mais de consideração e pesquisa para responder a atividade, mas estou aqui para ajudá-los, para mostrar esse caminho para vocês, tudo bem? E a gente vai iniciar essa videoaula não respondendo, né? Lógico, algumas questões são tão fáceis que a forma que eu falo para vocês vai ser praticamente a resposta. Mas a gente vai, eu vou auxiliá-los a responder as questões da número 1 até a número 9, tá? Da número 1 até a número 9. E no segundo vídeo, serão só 2 vídeos, tá? Primeiro da número 1 até a número 9. Depois a gente vai começar da número 10 até finalizar no nosso caderno. Se não me engano, até a questão 16, tá? Da 10 a 16. Então, pessoal, eu espero que vocês estejam bem, tá? Se preparem muito, tá? Para essas atividades. Deixe ela bem organizada, tudo bem? Também peço para que todos os pais permaneçam no grupo, porque é muito importante. Aqueles pais, às vezes um ou outro sai, eu vou ter que entrar em contato. E se não retornar, não é algo assim, obrigado, né? Mas vai perder a atividade. Se perder a atividade, vai ter uma cobrança da escola, da orientação, da coordenação. E se não conseguir entrar em contato, vai ter que vir. A escola não conseguir entrar em contato, vai ter que recorrer às outras. Como é que se diz? Aos outros órgãos, né? Por exemplo, o Conselho Tutelar, para ver o que está acontecendo com aquela família, para ver se presta algum tipo de auxílio, se está tendo algum tipo de dificuldade. Então, se porventura não tiver como mais acompanhar o grupo, se tiver atrasar para pegar algum caderno, no caso a gente dá praticamente 2 semanas para buscar um caderno, entre em contato comigo, tá? Entre em contato com a escola para a gente saber como é que a gente faz para nesses casos, nessas situações, para facilitar a busca do caderno, tudo bem? Então vamos lá, quarto caderno de atividades, quinto ano, e aqui ele entra com uma questão, tá? Ele vai falar sobre cidadania, e aqui já começa com uma árvore e na sua copa, que é aquela parte onde tem as folhas, os frutos, tem várias palavras, e cada palavra tem um significado. E está dentro de cidadania. E aqui ele fala pra gente. A número 1. Querido estudante, para iniciarmos nossas atividades, gostaria que realizasse uma pesquisa no dicionário ou no Google a respeito do significado da palavra cidadania, pessoal? Então, ele pede para você fazer uma pesquisa e colocar o significado da palavra cidadania. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem percebeu, ele foi aqui na questão número 2 e viu um texto chamado cidadania. E nesse texto está com o significado da palavra cidadania. Eles dão o quê? Eles dão resposta para você nesse segundo texto. Tudo bem? Então, a gente vai ler o texto daqui a pouco, tá? Quando a gente estiver na questão 2, mas eu vou aqui colocar para vocês. Utilizem um lápis de cor bem claro, ou então você marca texto para já pintar as palavras que você tiver, a te ajudar nas respostas, tudo bem? Aí você já separa, olha lá. Aí aqui mesmo a gente já vê, ali nessa linha aqui, vou marcar aqui de laranja, um pontinho. Acho que você deve ter percebido ali, Não vou fazer maior porque vai tampar tudo. É o conjunto de direitos e deveres exercidos por uma pessoa que vive em sociedade, Aí ainda tem um complemento, mas essa resposta já está bem clara para vocês. A cidadania é justamente essa relação entre respeito com o lugar em que vive, e as pessoas que fazem parte desse lugar. Então, são os direitos e os deveres que a gente tem que exercer. Nós estamos o quê? Nós temos direito a ter um lugar, a saúde, ter uma moradia, entre outros diversos direitos que nós temos. Mas nós como cidadãos, a gente como cidadão, a gente tem direito, o dever, o dever de respeitar o próximo, de manter as ruas limpas, e
o que são deveres? São obrigações, né? Nós temos nossas obrigações e o governo também tem as obrigações dele. Para a gente, todo mundo, né? Para que todo mundo possa viver de uma forma harmoniosa, viver em bem, né? Viver em paz. Tudo bem? Por isso que é importante a cidadania, de uma forma justa. Todo mundo, né, tem que viver de uma forma justa. Ou seja, ali na questão um você vai escrever o quê? O significado de cidadania, que tem ali já consta no texto da questão número 2, tudo bem? Agora, na próxima questão, né? Na 2, aqui no item 2, faça uma lista de palavras que lembre cidadania. Use a árvore como inspiração. Então, ele pede, né, para você vir aqui nesse desenho e olhar as palavras e fazer o quê? Retirar palavras desse desenho e colocar nessa questão, porque são palavras que lembram cidadania. Ah, professor, eu tinha uma palavra que eu lembrei, mas não está aí no texto. Então você pode complementar também, tá? Então, mas aqui já é uma árvore bem, né? Que tem várias palavras são diretamente relacionadas com cidadania. Olha lá. Povo, deveres, direitos, como a gente falou, democracia, poder, né? A questão a forma de expressão, a forma de você agir com o outro, né? Respeito. Então, participação. Então, são várias palavras onde a gente vai percebendo que elas são essenciais para que uma sociedade funcione, que uma sociedade possa viver em respeito e, né, cumprir seus direitos e seus deveres. Então, você vai escrever algumas palavras que você achar na copa dessa árvore e colocar aqui pra gente, tudo bem? E aqui agora, né, vamos lá na questão 2. Vocês estão vendo que observando que é bem tranquilo, né? E vai ficar mais tranquilo ainda. Cidadania. Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo com o que quer na hora que bem entende? Provavelmente não, certo? Mesmo sem perceber, você já sabe o que é cidadania. É o conjunto de direitos e deveres exercidos por uma pessoa que vive em sociedade. A cidadania é justamente essa relação de respeito com o lugar em que a gente vive e as pessoas que fazem parte dele. Os direitos são benefícios que uma pessoa possui. Nós temos direito à vida, direito à educação, direito de ser respeitado, etc., né? Entre outros direitos. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente. Já os deveres são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. São deveres nossos: respeitar o pai e a mãe, tratar todos com boa educação, cuidar dos lugares em que vivemos, etc., né? Que quer dizer, entre outras coisas. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade, em casa, na escola, na rua, em qualquer lugar. A gente vai encontrar regras, o que pode ser feito e o que não pode. Sem essas regras, a convivência ficaria impossível. Antigamente, a palavra cidadão se referia a pessoas que viviam nas cidades. Hoje, essa palavra se refere a pessoas que têm seus direitos garantidos e cumprem seus deveres podendo morar na cidade ou no campo, ser criança, adolescente, adulto ou idoso, ou seja, todos os habitantes de um país são cidadãos. Um cidadão consciente é aquele que não se preocupa só com seus direitos, mas com os direitos das pessoas com quem convive em sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, etc. Ele luta para que todos tenham seus direitos respeitados. Para alcançar esses direitos, o cidadão consciente pode criar associações de moradores, ser voluntário em projetos sociais, ajudar como puder as pessoas com quem convive, né? O texto um pouquinho longo, né? Mas ótimo, não tão longo, né? Porque o ano é excelente. Então, ele fala o quê? Sobre a cidadania. Especialmente quando ele fala sobre direitos e deveres. Em sala de aula, por exemplo, nós temos nossas regras, não é? Quando eu peço para vocês, né? Vocês têm o direito à educação, vocês têm direito a ser o quê? Respeitados pelos seus colegas. E cada um de vocês tem o quê? O dever de respeitar os seus colegas.
e tem o dever de fazer as atividades, não é? E de manter a escola limpa, entre outros vários deveres e direitos que vocês também têm, né? Direito a lazer, em sala de aula a gente também brinca, né? Quando faço as gincanas com vocês no ano passado, né? No caso, tem alguns alunos do ano passado que já sabem que a gente fez umas gincanas foi bem legal, eu levei até videogame para sala de aula para a gente brincar. E outras questões, né? Que estão relacionadas aos seus direitos. Você não vai para a escola somente para estudar para o português, matemática, geografia, né? As disciplinas. Você vai para aprender a ser um cidadão, porque você é na escola onde você aprende a conviver com o próximo, a respeitar as diferenças. Tem vários alunos diferentes, né? De você é diferente do outro aluno, né? E vocês todos são cidadãos. Você é o cidadão, eu sou o cidadão, seu pai, sua mãe, né? Todos nós somos cidadãos e a gente precisa respeitar as regras da sociedade para viver bem, né? Então, aqui a gente vai pular um pouquinho já, né? Para falar, responder nossas questões. Ah, outra coisa, só um finalzinho que ele fala sobre a questão das pessoas que participam, né, de associações de moradores, são voluntários de projetos sociais e elas podem ajudar de uma forma que elas, né, acham melhor. Quando a gente, por exemplo, quando eu cheguei na escola, acho que foi no segundo ano que eu cheguei na escola, e minha turma, a gente fez um projeto de cidadania, onde a gente passou de sala em sala falando da importância da limpeza da escola. Não só isso, como a gente também botou a mão na massa. A gente escolheu um local na escola, colocamos luvas, né, proteger as mãos e pegamos sacos de lixo e catamos vários lixos, né, onde a gente fez um videozinho. Vocês podem até observar esse vídeo aqui no canal, tá? Foi um dos primeiros vídeos que a gente fez na escola. Então, esse é o projeto de cidadania, que a gente fará outros projetos de cidadania quando vocês estiverem no sexto, sétimo ano, oitavo ano, quando vocês vão fazer passeatas, né, em busca de direitos, como tem o Setembro Amarelo, né, entre outros, né, quando a gente fala sobre a questão da pedofilia, a questão né, vamos lá, vários outros, são vários passeatas que a gente faz em busca de justiça social, justiça para todos nós, tudo bem? Então, olha lá na questão 1. Após a leitura atenta do texto, né, que a gente se leu atentamente comigo, responda com suas palavras o que você entende por cidadania. Dê exemplos que justifiquem a sua resposta. Então, agora você vai falar com suas palavras, né? Ali no texto, no caso aqui, né, na questão 1, ele pediu para você fazer uma pesquisa, dar uma googada, né? Lá no Google, no dicionário, escreveu o significado de cidadania. E aqui no texto ele já falou pra gente, né? Então eu não achei assim, como é que se diz, necessário, né, ir no Google, no dicionário, porque ali ele já deu a resposta pra gente, é o conceito de cidadania, né? Então, o que você vai fazer então agora? Você vai explicar, agora com suas palavras, o que você entendeu, tudo bem? Não é para copiar a resposta ali, mas você vai falar, eu entendi que cidadã, porque tem uma forma, algo, né, que está escrito, você lê, entende, você entendeu? Entendi. Então me explica, por favor, com suas palavras, o que é cidadania? Como você explicaria que é cidadania? Eu explicaria que é o quê? É um conjunto de regras, né, no caso, de direitos e deveres que cada cidadão tem que cumprir, né, na sociedade para conviver bem com o próximo. Então, é lógico que vai, assim, a resposta vai ser muito parecida com o que foi dito, né? Porque é uma palavra que tem, mas você pode dar exemplos, tá? Cidadania é quando eu chego na sala de aula e respeito o meu colega em sala de aula, eu respeito as regras da sala de aula, respeito as regras da escola, tudo bem? Você pode colocar uma forma, né? Tudo bem? De como você acha o que é cidadania. Agora, na segunda questão, estamos atravessando um momento de pandemia com o Covid-19 e o uso da máscara e as atitudes adequadas de higiene trazem benefícios não só para si próprio, mas também para toda a sociedade. Explique como essas ações podem ser exemplos de práticas de cidadania. Então, pessoal,
ali na questão mesmo ele já mata a charada, não é? Olha, o uso de máscara e atitudes adequadas de higiene trazem benefícios não só para si próprio, mas também para toda a sociedade. Foi provado, né, cientificamente que o uso da máscara, ela evita, não evita 100%, né? Infelizmente, se fosse 100%, né, não teria essa disseminação tão grande não se espalharia tão, né, dessa forma que está se espalhando. E a gente às vezes está com o coronavírus, né, e a gente não sabe. Então, por causa dos sintomas. Então, pessoal, o que acontece? O uso de máscara e atitudes adequadas de higiene. Passar álcool em gel nas mãos, né? Quando você vai utilizar outro objeto, pega em outro objeto que onde você não tem conhecimento de onde ele vem. Então tem que passar em álcool gel e também lavar as mãos com sabão, né? Não é só o álcool gel. Às vezes a mão tá suja, você passa álcool gel e a mão ainda fica aquela mistura do álcool gel com sujeira, né? Tem que lavar as mãos com água e sabão também, tudo bem? Então, né, nisso ele pede para você explicar como essas ações podem ser exemplos de práticas de cidadania, né? Aí você lembra de direitos e deveres, né? Nosso dever é, no caso, nosso dever é viver bem em sociedade. Nós temos o dever de viver bem em sociedade, de proteger não só nós mesmos, mas também evitar que a outra pessoa corra um risco. A gente tem que evitar que as outras pessoas corram risco. Então, com a máscara, né? E com a higienizando, a gente não vai só proteger a nós mesmos, mas a gente vai evitar com que as outras pessoas corram risco. A gente vai diminuir os riscos da outra pessoa de contaminação. Como eu falei antes, nós não tem como saber se a gente está contaminado ou não. É lógico que tem como saber quando a gente tiver os sintomas. Com sintomas, né, de falta de respiração, tosse, né, a gente vai saber que a gente pode estar com o vírus. Mas a maioria da população não tem esses sintomas, né? Grande parte tem os sintomas muito fracos, né? São bem suaves e a gente tem que mais para evitar, justamente por causa disso que a gente tem que proteger, né? A gente tem que usar máscara porque a gente não pode pensar em nós só na gente, a gente tem que pensar no nosso próximo, porque nosso próximo, né? Às vezes você está com seu colega na rua brincando e ele tem uma pessoa idosa em casa, não é? E essa pessoa faz parte do grupo de risco, entendem? Então, ela pode ficar adoecida e a doença vai manifestar em cada corpo de uma forma diferente, assim como aconteceu com meu pai, como eu falei para vocês, né? Ele está internado no momento, está com entubado, né? Porque ele já uma pessoa, ele fumava antes na sua juventude e ele passou vários anos fumando e tem doenças, né, pulmonares por causa do uso do cigarro. E tá muito complicada a situação. Estou gravando com vocês, mas a cabeça tá lá no hospital com meu pai. Então eu passo para vocês, pessoal. É algo que a gente tem que pensar no nosso próximo, tudo bem? A gente tem que pensar no nosso próximo. Então ali você pode falar o quê, né? Explique com nossas ações como pode ser exemplos de práticas de cidadania. Vamos lá na árvore lá? A gente pode retirar algumas palavras aqui na árvore. Desculpa. Falando onde a gente pode encaixar algumas palavras, né? Na nossa resposta. Então, a participação é uma participação num ato de solidariedade, um ato de pensar no seu próximo, né? São deveres? Sim, é o dever que nós temos de nos proteger e de proteger nosso próximo. Tudo bem? Então, é uma escolha? É uma escolha. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Porque depois não adianta a gente, né? Se a gente fizer a escolha errada, e o arrependimento vier depois, é melhor não se arrepender e fazer a escolha certa. Então, tudo ali, né? Nessa árvore, a gente vai retirar palavras para fazer essa resposta. Tudo bem? Que nem eu falo para vocês, a questão da escolha, né? Tem alguns, às vezes um pai sai do grupo, eu tenho que retornar, porque ele está escolhendo de uma forma errada. Ele não está sendo cidadão. Ele está sendo irresponsável com seus filhos, não é? Nós temos que pensar, né, na nossa família,
nós temos que pensar na família dos outros também. Tudo bem? Então vamos lá. Na questão 3. O que é dever? E pede para citar exemplos. No caso, pessoal, nós também temos essa resposta no texto, né? Olha lá, nosso dever. O que são, ó, os direitos ali em cima? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Aqui, olha. Aqui ele fala o que são direitos. Beleza. Direitos, nós temos direitos nessa sociedade, né? Direito de ser uma pessoa, né, de ter uma vida digna. E aqui, logo abaixo, ele fala dos deveres que a gente tem na sociedade. São obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade, não é? Então, pessoal, a gente tem que pensar sempre no nosso próximo. Eu mesmo, como cidadão dessa vizinhança onde eu moro, eu penso no meu próximo. No caso, eu tenho, assim, até no vizinho aqui, eu falo pra minha esposa, a gente não às vezes tá lá falando muito alto, eu me incomodo. Eu sou uma pessoa, vocês sabem muito bem, né? Porque em sala de aula eu sempre peço pra falar baixo, né? Imagina aquelas pessoas que escutam um som muito alto. Tá atrapalhando a vida do vizinho. Às vezes o vizinho tem crianças pequenas, tem idosos, e aquele som alto, né? Tá ultrapassando os limites, tá atrapalhando a convivência daquela família que às vezes no final de semana quer assistir uma televisão, quer assistir uma Netflix, quer ficar um momento tá dormindo. Então, por exemplo, é um exemplo, tá? Um som alto atrapalha até no descanso daquela pessoa que tem que depois numa segunda-feira, até mesmo no domingo, tem que acordar 5 horas da manhã ou mais cedo para ir trabalhar. Então a gente tem um dever, sim, é o nosso dever, tá? De manter a paz na sociedade. Olha lá, são obrigações que nós temos para cumprir para vivermos em sociedade, vivermos em paz. Então, observe, a gente tem que observar, né? A gente tem que observar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, se está atrapalhando a vida de outra pessoa e se está atrapalhando a nossa vida também. Tudo bem? Vamos lá. Então, quer dever isso, então pede para que você cite exemplos. Você pode citar os exemplos que a gente já falou aqui anteriormente, como em salas de aula, né? Eu tenho o dever de fazer as atividades as atividades da escola. Eu tenho dever, né, de respeitar meu pai, respeitar minha mãe e os meus irmãos e todas as pessoas da sociedade. Então, isso é o que? São os seus deveres. Então, aí, essa questão está praticamente, né, respondida. Eu sei que você absorveu toda essa ideia. Mas se tiver dúvida, eu falo para vocês, né? Entre em contato. Na 4. O que é um cidadão consciente? Um cidadão consciente. Vamos lá ver se está no texto. Olha lá. Já tem no texto. Último parágrafo. Deixa eu pegar aqui. Um cidadão consciente é aquele que não se preocupa só com seus direitos, mas com os direitos das pessoas com quem convive em sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, etc. Então, o cidadão consciente, ele não é aquele que olha o seu próprio umbigo, né? É porque tem muita gente egoísta, onde a gente convive, não é, gente? A gente tem que pensar nisso. Pô, ainda mais vocês estão assim nessa fase inicial, né, da vida, 10 anos, só apenas 10, 11 anos, né? Alguns alunos têm 11, 12. Então, o que acontece? A gente tem que pensar, né, que a gente tem que pensar mais no nosso próximo. A gente tem que pensar, viver melhor com a nossa, por exemplo, vamos lá. Eu vou ler a resposta novamente para vocês. Ó. O cidadão consciente é aquele que não se preocupa só com seus direitos. Porque eu falei para vocês, vocês têm direitos, né, a ter lazer, né, tem direitos a ter uma moradia, né, uma moradia, um local para morar, no caso, trabalho para trabalhar, um emprego, porque são coisas básicas da vida das pessoas. Sim, e sem isso elas não podem sobreviver. Mas aquela questão, né? O cidadão consciente, ele não se preocupa, eu já estou em minha casa, já tenho meu emprego, então a outra pessoa ali que não está conseguindo nada, né? Ela que vai atrás.
sim, ela tem que ir atrás mesmo. Mas, às vezes, né, no mundo que a gente vive, é muito difícil conseguir um emprego. Ela, às vezes, acorda muito cedo, vai de casa em casa, desculpa, de trabalho em trabalho, né? Vai nos locais, entrega o currículo e não consegue. Então, e às vezes, nesse momento que ela está vivendo essa dificuldade, ela está passando fome, ela está passando necessidade. E nós, como cidadãos, como cidadão consciente, né? Se está sobrando para mim, é porque eu não posso ajudar o nosso próximo. Às vezes nem a sobrar, é partilhar, né? Partilhar é o quê? Dar uma parte do seu, né? Do seu alimento para aquela pessoa, né? Mas não é só oferecer, no caso, dar de, assim, só oferecer, né? Dar para outra pessoa, mas sim ensinar às vezes a pescar, porque para ela sair daquela situação difícil. Às vezes conhece, lá no meu, eu conheço uma vaga de emprego. Eu vou, né? Vou mandar para essa pessoa que tá passando necessidade, porque ela pode sair dessa situação difícil, não é? Então, o cidadão consciente, ele não pensa só em você mesmo, né? Só em si mesmo. Ele pensa nos outros, nos direitos dos outros, mesmo que a gente não faça parte daquele grupo, né? A gente não faz parte daquele grupo que tá passando, tá querendo direitos, né? Mas a gente vai se solidarizar. Solidarizar por quê? É uma questão de solidariedade. A gente vai solidarizar porque a outra pessoa tá para viver bem em sociedade. Às vezes ela tá procurando o quê? Uma forma de viver bem e a gente, mas mesmo não sendo do mesmo grupo que a gente convive, a gente tem que ajudar. Tudo bem? E vocês podem perceber que vocês ajudam sim. Quando é mais próximo da nossa família, a gente sempre tenta ajudar. Mas a gente tem que estender um pouquinho essa família, porque nosso próximo também faz parte da nossa família, né? Família universal. Então vamos lá. Questão 3. Nós temos Divertidamente. Uma animação, né? Um desenho que vocês já praticamente devem ter assistido. Quem não assistiu, recomendo que assistam, porque é um desenho que fala sobre os sentimentos, né? Recebeu até o Oscar, se não me engano, foi um Oscar de melhor animação. Foi o melhor, né, desenho da época, do ano que ele estreou. Então, uma premiação muito importante. Vamos lá. Divertidamente. Uma animação da Pixar, produzida em 2015, que conta a história de Riley. Acho que se fala assim, né? Uma menina que muda de sua cidade natal, Minnesota, para São Francisco, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ao chegar na nova cidade, na sua nova casa e desculpa, eu tô um pouquinho rouco, pessoal, tô tomando própolis para ver se alivia um pouco a rouquidão. Ó, ao chegar na nova cidade, na sua nova casa e escola, ela precisa lidar com as suas emoções, com felicidade, tristeza, medo e raiva. As emoções de Riley, que tem apenas 11 anos de idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a alegria e a tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente. O filme mostra que para superar nossos obstáculos do dia a dia é necessário aceitarmos e conhecermos nossos sentimentos e nossas memórias. Isto é, né? E isto só é possível quando praticamos o autoconhecimento, que nos permite, né, conhecer quem somos a partir do entendimento de nossa identidade. Né? Resumindo, vamos lá. Então, o que acontece? É uma animação, tá? É um desenho onde fala contando a história de uma garotinha de 11 anos e ela tem como vocês têm, como eu tenho, como seus pais têm, sentimentos. Você às vezes não fica feliz, às vezes não fica triste, com raiva, né? E às vezes fica com medo, entre outros sentimentos que você sente. Então, o que acontece? Esses sentimentos todos são importantes para a gente. A gente vai ler até algumas questões abaixo sobre isso. E esses sentimentos fazem com que a gente, né, cada um de nós, se conheça. Então, quer dizer o quê? O autoconhecimento, como ele falou aqui, né, nessa palavra aqui pra gente. Nós temos o autoconhecimento, praticamos o autoconhecimento, que é você conhecer a si mesmo. Conheça-te, né, a ti mesmo. Porque se você se conhecer, você sabe que em determinada situação você não vai ficar tão nervoso,
Em determinada situação você vai poder ajudar e você vai evoluir. Nós estamos aqui neste mundo para evoluir como pessoas, né? Então, e para ter uma vida tranquila, vivendo em paz com todos. Você pode observar em sala de aula aquelas pessoas, né, que são o quê? Que sempre estão ajudando, né, ajudando seu colega, com pessoas educadas, respeitosas, que não, assim, elas nasceram, não nasceram assim, mas, né, elas nasceram e, lógico, cada uma tem sua individualidade, mas os pais são importantíssimos nessa educação. Tem alunos que eu percebo que são, né, tem um certo tipo de educação, outros alunos têm outro certo tipo de educação. Nesse período que eu estou passando com eles, eu deixo, né, eu tento tentar, né, no caso, eu tento fazer com que eles tenham uma educação de respeito com o seu próximo, né? E com o auxílio dos pais a gente vai conseguindo aos poucos. Porque é um processo de construção. Olha lá. Após a leitura do texto acima, observe atentamente as imagens e responda às questões a seguir. Olha lá. Vamos lá observar, no caso o texto a gente já leu, né? E vamos observar a imagem abaixo. Nós temos vários personagens, né? Amarelinho, né? No caso a alegria. Azul simbolizou a tristeza. O verde o nojinho. O lilás, o rosa, né? O medo. E a raiva ali tá de vermelho, né? Laranja, ou desculpa, vermelho. Alguns tons, né? Mais cores quentes. E, no caso tem cores quentes, cores frias, né? No caso, raiva, uma cor vermelha, né? Cor mais quente, alegria também. E o restante, algumas cores mais frias. Então, o nojinho, no caso, vamos lá, o nojinho é o verde, né? Ela tá assim, né? Fazendo, não quero, né? Olha lá, o nojinho tem função tanto biológica quanto social para nos proteger de comer alguns alimentos estragados. Agora marque a alternativa incorreta, ou seja, você vai ler a B, C e D. 3 estão certas e uma está errada. Você vai marcar a que está errada. Tudo bem, pessoal? Lembre-se desse tipo de questão. Muitas pessoas erram esse tipo de questão, porque não, na hora de ler, né, vai marcar o que? A primeira que está lá, a letra A tá certa. Marcou a letra A e já pulou para 2. Não, ele está pedindo a incorreta. Então você, né, você vai errar dessa forma. Então vamos ler? Ó, para prevenir doenças e preservar a saúde, é importante a limpeza e a higienização dos alimentos. E aí, pessoal, é importante higienizar os alimentos antes de comer? Tá bem claro, não é? B. Observar a data de validade do produto e outras informações que são importantes, como ingredientes utilizados, modos de conservação e preparo. Então, vocês observam? Pelo menos se a validade está correta, né? Se não está vencido. Então, na C. Para tampar, no caso, vamos lá, manter a tampa do lixo sempre aberta com restos de alimentos acumulados. Manter a tampa do lixo aberta, o que vai acontecer com os alimentos? Vai gerar o quê? Acúmulo de insetos, moscas, larvas. E eles vão fazer o quê? Vão sair dali, né? E isso é certo? Pense um pouquinho, né? Olha lá. Na D. Lavar as mãos e os alimentos antes de pegar e comer. Lavar as mãos antes de comer. Tá certo? Tá errado. Então, essas que eu li, uma tá errada, né? Tá muito fácil, não é? Então vamos lá, então seguir para 2. A alegria retrata o que nos faz bem, o oposto da tristeza. Então, alegria é o contrário da tristeza. O oposto significa que é contrário. É normal sentir tristeza, às vezes até sentir um pouco de medo. Agora observe as imagens abaixo e circule a que mais se aproxima da palavra tristeza. Nós temos, no caso, a menininha da cor azul, a da cor verde e a de vestido amarelo, né? No caso, eu acho que ela deveria ter sido até amarela, né? Mas tudo bem, se quiser dar uma caprichada no personagem principal, né? Dos principais do filme, né? Então, o que acontece? É que é normal sentir, né? Tristeza. No caso, ele pede para você circular o que mais se aproxima da palavra tristeza. Mesmo a pessoa que não assistiu o filme, ela vai olhar nesse quadrinho aqui em cima e vai ver qual é a tristeza. Então, é uma atividade muito tranquila, né, pessoal? Aprendeu a ler? Respondeu. Lá para o segundo ano, terceiro ano, já responde essa questão. Eles deram uma aliviada nesse caderno, não é? Mas isso é bom, né? Isso é bom, né? A gente tem que
aprender a interpretar o texto. Vamos lá. Voltando ao texto. Quais são as emoções de Riley? Quais são as emoções da garotinha? Olha lá, pessoal. A gente pode voltar ao texto, mas aqui já nesse quadrinho já está falando pra gente. Alegria, tristeza, nojinho, medo e raiva. São 5 emoções? Vamos lá. Aqui ele pergunta pra gente, olha lá. Amor, tristeza, alegria, ciúminho e raiva? Será que tem ciúminho lá? Dá uma olhadinha. Se não tiver, está errado. B. Alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo? Será? Eu vou deixar com vocês responder, tá bom? Tô lendo com vocês somente, porque tá muito tranquilo, tá muito fácil. Na C. Ironia, sarcasmo, ciúminho e malvadeza? Palavras diferentes, não é? E na D. Antipatia, mentira, ira e crueldade? Então ficou muito fácil para vocês responderem essa questão, tudo bem? Leiam atentamente. Tem gente que erra essa questão, acreditem. Por quê? Porque não lê, né? Tem que ter consideração, tem que ler. Como é que quer passar, né? Sexto ano. Aqui nós temos uma tirinha. Leia, né? Leia a tirinha e responda. Vamos lá, ler? Primeira parte, né? Ué, cadê a Tati? Sumiu, professora. Professora, né? Que Cebolinha fala assim. Aí ela chega, né? Tô aqui. Tati, que susto você nos deu? Como pode? Né? Ela disse que estava gostando da minha aula. Vamos procurar. Desculpa, pessoal. Aqui eu tive uma pequena confusão. São 2 páginas. Eu pensava que era assim, né? Bom, eu vou arrastar para cá. Aí agora eu vou ter que tirar a minha foto aqui, tá? Só um momento. Falha técnica. Vamos lá. No caso aqui não tem título, né? Só tem a tirinha. Ué, cadê a Tati? Aí, Cebolinha, sumiu, professora. Como pode? Ela disse que estava gostando da minha aula. Vamos procurar a turma. Aí lá eles foram procurar, né? Vou ver se ela foi beber água. Ela pode ter ido ao banheiro. Eu vou com você, Dorinha. Aí, não encontramos ela. E agora, cadê essa menina? Tô aqui. Tati, que susto você nos deu? Aonde foi? Você está bem? Sim, professora. Fui buscar um amiguinho para estudar com a gente. Aí, dá para a senhora falar de novo o que é inclusão social? Aí ela foi, né? André menininho. Aí, no caso, ele tem autismo, né? Aí todo mundo riu, né? Porque ela sumiu e a professora ficou pensando que ela não estava gostando da aula dela. Ali, no caso, bem aqui embaixo, desculpa, ó, autismo, que é uma disfunção global do desenvolvimento. Você tem um pouquinho de dificuldade, tá? De, em algumas vezes, de participar do meio social, né? Às vezes ele fica muito isolado, ele tem um pouquinho de dificuldade de como posso explicar? Ele tem um pouquinho de, vamos lá, aparece aqui novamente, de interagir com as pessoas. Ele tem dificuldade de interagir com as pessoas. Às vezes fica muito no cantinho dele e ele vive um mundo, né? Onde ele está ali presente. Mas com o tempo, com o tratamento, ele vai se socializando mais e convivendo com o próximo. Então ela foi buscar esse coleguinha, né? Esse coleguinha que estava, né? Em outro local. E ela perguntou se podia, né? No caso, falar de inclusão social, porque todo mundo merece que está incluído na nossa sociedade. Vamos lá. Ela disse que estava gostando da minha aula. Nessa frase, a mina, né? A minha, no caso a palavra minha, aqui não está selecionado, né? Olha lá. Nesse caso, né? Nessa frase, a palavra minha é um pronome demonstrativo, é um pronome possessivo ou é um pronome pessoal? Pessoal, vamos lá. Pronome, né? O pronome são as palavras, são os nomes, as palavras que substituem os nomes. Por exemplo, Ana foi para a escola.
como eu posso substituir Ana por um pronome? Ela foi para a escola. Ou seja, Ana foi para a escola. Tá aqui, Ana, eu escrevo aqui em cima, tá bom? E no caso, Ana é ela. No caso, o pronome é ela. E o pronome substituiu o nome, que é o nome Ana. Então, os pronomes eles substituem os nomes. Então, vamos lá. Nessa frase, a palavra minha é um pronome. Então, ela disse que estava gostando da minha aula. Minha aula, né? Então, o que acontece, pessoal? Pronome demonstrativo. Essa palavra lembra o que para vocês, tá? Demonstrativo, que demonstra, que mostra alguma coisa. Aquele menino ali. Olha, esta, né? No caso, essa bolsa, é, essa bolsa aqui, essa mochila que está aqui, essa, aquela, aquele, tudo está demonstrando alguma coisa. Então, esse é o pronome demonstrativo, né? Então, minha não faz parte do pronome demonstrativo. Vamos ver se é possessivo. E possessivo lembra o que, palavra? Lembra a palavra, vou escrever aqui para vocês. Posse. O que é posse? É algo que a pessoa tem, né? Por exemplo, esse caderno de atividades está na sua posse. Você está com ele, segurando o seu caderno de atividades. Então, ele pertence a você. É algo que pertence. Então, pronomes que a gente vai utilizar, né? Possessivo, posse. Meu, minha, teu, tua, sua, seu. Então, quer dizer o quê? Que está na posse de alguém. Então, pronome possessivo, não é? Então, minha, será que é possessivo? Possessivo? Fica muito claro agora, não é? E o pronome pessoal? O pronome pessoal, pessoal, é pessoal, né? Pronome pessoal quer dizer que ele também substitui os nomes, como eu falei na primeira frase. Ana, vamos lá. Ana estava na escola. Ela estava na escola. Os pronomes pessoais, ele substitui os nomes também, não é? Assim como os outros. Mas o pronome pessoal, né? Ele no caso vai ser qual? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Ele ou ela, eles ou elas. Então, no caso minha, não está entre os pronomes pessoais. Então a resposta pode ser, né? Aquela que a gente conversou, né? Praticamente, né? Pronomes de posse, pronomes possessivos, tudo bem? É claro que isso vai exigir uma aula bastante, né? Eu vou ter que falar sobre os pronomes demonstrativos, ou depois os possessivos, depois os pessoais que a gente já estudou, tudo bem? Mas aqui você percebeu que numa pequena explicação, né? Uma pequena explicação o significado dos nomes. Tem que ir em cima do nome. Demonstrativo, que demonstra. Possessivo, de posse. E pessoal, aqueles que substituem nos nomes. Né? Ana, ela. Vamos lá. Tiago, ele. Né? Ana e José. Ana e José, eles. Então, a gente, né? Esses pronomes pessoais vão ser substituídos. Vão substituir os nomes. A 2. Uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou mais palavras. Através dos tipos de frases é possível compreender a intencionalidade discursiva de uma frase. Ou seja, pessoal, frases, né? Ela pode ter uma palavra só. Uma frase pode ter uma palavra só, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, ufa, né? Ufa. Vou escrever aqui para vocês. Ufa, quer dizer que o quê? É uma frase, tem um significado. Ela está aliviada com alguma coisa, né? É lógico que vai precisar de outras, né? Ufa por quê, né? Para seguir um entendimento maior. Mas aqui, só com ufa, eu imagino que ela está aliviada com alguma coisa. Ou seja, é uma frase com uma só palavra e tem a situação, né? Sempre tem que ter a situação. E ali na outra frase, ela utilizou três palavras. Cadê essa menina? Cadê essa menina? Ó, classifique a frase acima em. Isso aqui a gente já estudou em outro caderno, né? Quem viu os cadernos anteriores viu, né? Que a gente falou sobre as frases exclamativas, afirmativas e as interrogativas. E ainda tinha as declarativas, né? Olha lá. Exclamativas. Não vai lembrar do quê? Do ponto de de exclamação.
exclamativa, uma exclamação. Afirmativa, em caso, ela utiliza ponto final, tá? E ela está afirmando alguma coisa também. Não está negando, não tem um não, né? Interrogativa é uma pergunta. Então, cadê essa menina? No caso, aqui, né? Cadê essa menina? Ficou bem estampado, né? É uma pergunta? Então, é uma frase, né, que exige o ponto de interrogação. Então, é uma frase interrogativa. Como falei para vocês antes, tem muita gente que não acentua e também que não coloca ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação que falta mais, ponto de interrogação. Às vezes a pessoa fala, né, escreve para você uma pergunta e você, mas não coloca ponto de interrogação. Aí você fica assim, tipo, uhum, beleza, né? Não entende, porque exige um ponto de interrogação. É uma pergunta, então tem que colocar a interrogação, não é? Vamos lá na 3. No último quadrinho, quantas pessoas aparecem na cena? Está perguntando nesse último quadrinho aqui, né? Aí você vai fazer a contagem das pessoas, tudo bem? Pessoal, esse aqui é segundo ano, né? Não, primeiro ano, eu acho, né? Quando aprendeu a contar, e ele vai responder essa questão. Olha lá, a questão 5. Vamos avançar, né? Porque tá ficando um pouquinho longo. É porque eu falo demais também, né, gente? Mas é aula, né? Se é aula, a gente tem que falar, não é só uma correção. Nós temos um cartaz, né? Novembro Negro, 2019, esse cartaz de 2019 da Lei KO, 30 anos de existência e resistência. É uma lei, né? A Lei 7.716, criada em 1989. Muitos de vocês não, todos vocês não tinham nascido, né? Eu tinha 5 anos de idade quando essa lei foi criada. Ó, você conhece a Lei KO? Sobre o que ela fala? Vamos descobrir juntos? A Lei 7.716 de 89, mais conhecida como Lei KO, né, tem acento agudo no O, define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com penalidades que podem, né, resultar até 5 anos de prisão. A lei recebeu esse nome por seu autor, Carlos Alberto K.O. de Oliveira, que era advogado, jornalista e político, defendia a igualdade independentemente da cor e da raça e lutou bravamente para que o racismo se tornasse um crime. Ou seja, a contribuição que ele tem para a sociedade foi gigantesca, né, gente? Ele, no caso, deixa eu só dar uma pausa aqui. Deu uma pequena pausa para aliviar um pouco a garganta. É esse tempo muito frio, né? Eu fico bem atingido. Olha lá. Então, ele foi um importante personagem para combater, né, essa questão do racismo. Olha, por que a Lei 7.716 de 89 recebeu o nome de Lei KO? Então, olha lá. Ali, no caso, né, essa lei aqui já dá a resposta pra gente. Eu queria falar mais sobre essa questão do racismo, né? Mas eu vou ter que resumir bastante porque tá muito longo o vídeo. A lei recebeu esse nome porque o seu autor, né, Carlos Alberto Caol de Oliveira, era advogado. Aí você pode colocar mais assim, porque o seu autor, né, defendia a igualdade independentemente da cor e raça, né, da cor e raça, lutou bravamente para que o racismo se tornasse um crime. Você pode fazer mais resumido, não precisa escrever toda aquela parte. A lei recebeu esse nome porque o autor. Aí você pode colocar já, né? Porque seu autor defendia igualmente, independentemente da cor e raça, né? Defendia a todos na igualdade sobre cor e raça. Todos nós somos iguais, independentemente da nossa cor, da nossa raça, né? E por isso que ela recebeu esse nome, porque foi uma pessoa importante. Uma pessoa importante que a criou. É uma homenagem a essa pessoa, pelos seus anos de luta, né, da causa. 2. Você já presenciou algum ato de racismo ou preconceito? O que fez diante dessa situação? Então, vocês lá na escola já viram alguém ser racista com outro? Imagino que já, né? Porque isso às vezes
né, as crianças às vezes veem com outras pessoas com inferioridade apenas por conta da cor, né? Ou então preconceito, né? Às vezes com preconceito com o aluno que tem mais dificuldade de aprendizagem, ou então o aluno que não tem, tem condições de ir com às vezes tem uma roupa mais humilde, uma família mais humilde, outra pessoa vai lá e age com preconceito. Todos nós, eu acho que já vivemos uma situação dessa, né? Então, você pode, olha, então você vai responder sim ou não e o que você fez diante dessa situação. O que você fez? Você reprovou? Muitas vezes a gente fica calado, né? A gente fica com receio de agir porque às vezes as pessoas que estão praticando racismo, né? Ou então um tipo de preconceito, elas são pessoas agressivas, não é? Mas a gente tem que, mesmo que a gente não vá tomar uma atitude assim, né? Você tem que reporte ao professor. Às vezes chama o professor ali no canto, não quer, né? Professor, a pessoa fez isso com outro e eu achei errado. E o professor, né, vai comentar, vai chamar a atenção, sim, do aluno, vai elaborar, vai pegar 5 minutos para conversar com a turma, né? E, e assim a gente vai, a pessoa que praticou o ato de preconceito ou racismo, ela vai sabendo que aquele lugar ali, ela não pode, né, ter essa atitude. E ela vai ter que refletir sobre as suas ações. As pessoas vão se distanciar dela com o tempo. Ela vai ser uma pessoa sozinha e preconceituosa, né? Até que ela mude as suas atitudes. Vamos lá. Na 3, você observe o número da Lei 7.716. Escreva esse número por extenso. O que você vai fazer? Você vai escrever esse número por extenso, né, da forma que ela deve ser escrita. Eu vou só começar aqui, tá bom? Ó, 7.000, aí você vai colocar 7. Nossa, aqui não vai ser quase impossível, né, no tamanho da linha. Aí você coloca 7.000. Aí escreve o restante, 7.716. 7.716, tudo bem? Aqui eu vou deixar você complementar, tá bom? Lembre a palavra mais difícil que é 700, tá? Lembre-se o do centos, é com C. Ó, o número possui quantas ordens e quantas classes? Olha lá, a gente pega aqui, né? 7.716. Aí quantas ordens, né? Quantas ordens? A gente vai dividir, né? Tem as... Deixa eu escolher outra cor aqui. Aí nós temos o quê? As ordens das unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, tudo bem? Aí você vai contar quantas ordens tem e quantas classes. As classes a gente vai contar de 3 em 3, né? 3 formou uma classe. Iniciou a outra aqui, mesmo que está sozinha, não formou mais 3, forma uma segunda classe. Tudo bem, pessoal? As classes formadas de 3 a cada... É uma classe completa de 3. Mas se já depois do ponto e tem um númerozinho, já iniciou a outra classe. Então tem que contar também. Tudo bem? Então você vai colocar quantas ordens, na forma que eu falei para vocês, né? Unidades, dezenas, centenas, aí você vai contando quantas tem, e as classes de 3 em 3. Né? For 3, formou uma, né? Ponto. Aí começou, tem outro número, já forma uma nova classe, tá bom? Vamos lá, escreva o seu antecessor e seu sucessor. Pessoal, esse vídeo aqui tá ficando muito longo, talvez eu vou ter que parar, né? Deixa eu ver aqui, nós temos 53 minutos. Eu vou, né, fazer essa correção, conforme for, eu vou ter que finalizar e na outra eu vou avançar um pouco mais, né, a correção e finalizo em 2 ou 3 vídeos, tá? Eu espero finalizar em 2 porque fica muito pesado para vocês, 3 vídeos, e com muito consumo de dados, às vezes que a pessoa não tem como consumir, né, Wi-Fi. Eu escrevo seu antecessor e seu sucessor. Você vai pegar o quê? O número 7.000, deixa eu só confirmar o número aqui para não, né? 7.716. Vai escrever o número que vem, né, antes, que é o antecessor, e o número que vem depois, que é o seu sucessor. Então você coloca assim no meio, né? 7.716, né? Lógico, em cima da linha, né? Porque aqui para mim não deu. E você vai fazer assim. Você coloca o número que vem antes, aqui, e o número depois, o número que vem depois. Tudo bem? Vamos lá. Essa questão 6, né? Ela exige um pouquinho de tempo. Sabemos que a cultura afro-brasileira é rica em costumes e tradições.
Muitos desses costumes foram trazidos pelos escravos na escola da escravidão, assim como comidas, né, algumas comidas bem conhecidas como nosso, né, no nosso país. Vamos ver uma delas? Aqui está uma feijoada deliciosa, né, que nessa hora do almoço já bate uma fome, né, dependendo da hora que você esteja vendo o vídeo. E lá nós temos ingrediente. 1 quilo de feijão preto, 200 gramas, né? 200 gramas. Porque se você falar 200 gramas, é como se você estivesse pegando 200 pedaços de grama de verde, né? De capim mesmo, né? E contando uma por uma. Mas você tem que falar que é 200, sempre no caso, no masculino, tá bom? Quando você estiver falando sobre unidade de medida. 200 gramas de carne seca dessalgada, né? Sem sal. Ó, acredito, né? Dessalgada. Ou outras carnes suínas dessalgadas. Pé, orelha. Vamos lá. Suco de uma laranja, costelinha de porco dessalgada, uma folha de louro, uma colher de cominho, uma linguiça calabresa em rodelas, 100 gramas, né? De bacon, sem a pele, 2 colheres de chá de alho picado, um punho de salsa bem picada, sal a gosto e óleo, que seja o suficiente. Nós temos o modo de preparo. Coloque feijão de molho por 2 horas. Cozinhe a carne seca por 20 minutos na panela de pressão. Em outra panela, coloque as carnes dessalgadas e cozinhe-as na panela, né, por cerca de 20 minutos. Em outra panela, leve o feijão para cozinhar com a água no molho por cerca de 25 minutos, sem tampar. Em seguida, junte o feijão, as carnes cozidas, cortadas em pedaços menores e algumas conchas no caldo do cozimento dessas carnes. Adicione a folha de louro, um pouquinho de cominho e o suco de laranja. Misture e deixe cozinhar tampada enquanto prepara o tempero. Numa frigideira antiaderente, que não prega, né? Frite o bacon. Junte o alho, a cebola, o tomate e refogue levemente. Quando o tomate começar a soltar, junte a salsa picadinha. Ainda tem mais. Refogue bem e adicione o feijão ao feijão. Nesse momento, acrescente linguiça. Misture e termine de cozinhar a feijoada. Sirva com a couve refogada, arroz branco e, se gostar, molho de pimenta. Então, né, não é uma receita tão simples, né? Tem vários passos e são também muita coisa para colocar, né? Mas é algo que todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas adoram. Inclusive lá desculpa, lá na escola, vi com a tela, né? Lá na escola, quando tem feijoada, é um prato que muita gente gosta de comer. Olha lá. Qual a unidade de medida utilizada para indicar a quantidade de bacon utilizada na receita? Então você vai lá nos ingredientes e vê a parte do bacon. Onde está lá bacon pra gente? 100 gramas de bacon, ou seja, o Gzinho. Está, né? No caso você vai escrever o quê? Gramas. No caso aqui é o R, tá? Ó, no caso são gramas, porque é uma quantidade pequena, não formou ainda 1 quilo, né? Ainda faltam 900 gramas para formar 1 quilo. Ou seja, você vai colocar o quê? Pensa um pouquinho. O que o G significa, ou seja, você vai responder com gramas, tudo bem? Na número 1. Na 2. A receita acima é o suficiente para servir 10 pessoas. É uma receita longa, com muito ingrediente para 10 pessoas. Caso queira fazer essa mesma receita para 20 pessoas, qual será a quantidade de cada ingrediente? Reescreva os ingredientes e faça essas mudanças. Pessoal, vamos lá. Você não precisa copiar todos. Você vai só copiar o quê? Você só vai colocar os que tem o número, porque o outro é o quê? Não fala a quantidade certinha. 1 quilo de feijão. Se você faz 1 quilo para 10 pessoas, para 20 pessoas você vai dobrar. Todos esses você vai fazer o quê? Você vai multiplicar por 2. Se você utilizou 1 quilo de feijão preto, você vai utilizar 2 quilos de feijão, né? De feijão preto. 200 gramas de carne seca, você vai multiplicar por 2. 200 vezes 2, né? 200 gramas seriam o quê? 400 gramas. E eu vou marcar aqui para vocês qual que vocês vão ter que colocar lá embaixo, tá bom?
1 quilo de feijão preto, no caso, né? 200 gramas. Essa folha de louro, se é uma folha de louro para 10 pessoas, para 20 seria o quê? O dobro. Você vai multiplicar todos por 2. Uma colher de cominho. Esses aqui você vai ter que colocar, né? O que estou marcando que vocês vão ter que colocar, você vai ter que fazer a alteração lá embaixo, tá bom? Na resposta. A carne seca, folha de louro, cominho, a linguiça calabresa em rodelas, né? O bacon, o alho picado e a salsa. Esse você vai escrever lá embaixo, né? Ou no caso, vezes 2, porque o que acontece? Por que é vezes 2, professor? Primeiro, a receita são para 10 pessoas. Para 20, é 2 vezes mais que 10, não é? Então você vai multiplicar por 2, somente isso, tá bom? Então você vai escrever aqui essas mudanças que você vai fazer. Não precisa escrever tudo, só vai escrever só aqueles que marquei para você, tá bom? Vamos lá. 3. O texto é o que, pessoal? É uma carta? Não é uma carta, né? É uma receita? É muito clara essa questão, não é? Não é uma bula de remédio nem uma fábula. Tudo bem? Essa ficou fácil, não é? Deixa eu dar uma olhadinha na 7. Não tem como a gente responder. O vídeo, olha aqui do lado. 1 hora já de vídeo. Eu vou fazer o restante, tá? Na próxima aula. Levou muito mais tempo do que eu pensava, porque, embora sejam simples as questões, os temas são um pouquinho complexos, né? Quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de preconceito. Eu falaria muito mais em sala de aula, pode ter certeza disso, né? Mas aqui, no caso, ficou muito puxado para vocês e também para mim. Então, eu vou fazer o que? Vocês vão assistir essa aula aqui, né? Eu deveria ter falado no começo, né? É, então, vocês vão ter que responder essas questões, faça com calma, tudo bem? E a gente vai se ver na próxima aula. Amanhã vou postar o restante das questões. Lógico que eu não vou ter, né? Vou tentar utilizar o tempo para responder as próximas questões de uma forma um pouco mais rápida, sem prejudicar o conteúdo, tudo bem? Um abraço, um beijo e até mais. Vamos lá.